Olá! Na imprensa, no mundo corporativo, nas escolas e no terceiro setor, praticamente todo mundo vem falando sobre meio ambiente, preservação dos recursos naturais, ecologia e mudanças climáticas. Mas no setor corporativo, temos mais um elemento para ser colocado na mesa de discussão, o SG. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a engenheira e gestora ambiental Camila Matana, que tem especialização em direito ambiental, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, eu vou conversar com a engenheira e gestora ambiental Camila Matana. Olá, Camila, tudo bom com você? Bom dia, lá, tudo bem, Renata? Tudo Tudo certo? jóia, tudo bem. Camila, bem-vinda aqui ao programa. E antes da gente começar, me fala um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional. Vamos lá, prazer é meu, viu? Obrigada pelo convite aí. Saiba que você é uma grande admiradora minha, já falei, mas não canso de falar. Sou engenheira ambiental, minha primeira formação, na verdade, foi gestão ambiental na Federal do Paraná, depois migrei para engenharia ambiental e depois a gente nunca mais para de estudar, né? Recentemente concluí MBA também em ESG, que é um dos principais temas da pauta de hoje. Eu atuo com consultoria ambiental desde que eu me formei, em diversas frentes. Já estive na frente da gestão pública, também já estive no corporativo, e recentemente também tenho e somo aqui comigo um podcast onde eu reúno também os principais nomes aí do mercado para que a gente tenha aí uma crescente discussão dentro dessa pauta que é relativamente nova, né? Também atuo como mentora de alguns programas, um que eu gosto muito de falar é o da Fiesp, aonde a gente apoia muito o desenvolvimento da carreira da mulher, tanto no chão de indústria, de fábrica, como também em cargos de liderança maior. Então, eu gosto muito de engajar esses projetos, porque eu digo que é uma troca muito assídua entre ambas as partes. Uhum. Ah, bacana. E Camila, já que você tocou aí na questão, né, desse tema crescente, que é o SG, me fala um pouquinho, né? É um legítimo compromisso com o meio ambiente, a sociedade, ou tem algum elemento oculto aí nessa equação do SG? Bom, eu acho que o elemento oculto nesse caso é que não tem mais volta a essa pauta, né? Então, tá todo mundo transitando. Se você ainda não está falando de ESG, você está numa transição. Você como pessoa ou você como corporativo. O que é difícil, tantos acrônimos, né, tantas letras que vêm somando a cabeça aí dos nossos líderes, mas o ESG, nada mais, nada menos, né, é uma junção de uma estratégia de negócio que ela se preocupa muito com a materialidade do meio ambiente, antes de tudo. Então, a gente está discutindo unicamente a pauta do clima. Nós estamos preocupados com o aquecimento global e está todo mundo ao redor disso tentando achar uma solução. Como não existe uma única solução, cada negócio olha para a sua matriz e adequa os principais tópicos que o E do Environment, o S do Social e o G do Governance faz sentido dentro do seu business. Então, existe muitas metodologias que podem ser aplicadas, mas não existe uma única receita pronta. Então, os negócios, eu sempre falo, que ainda não estão falando de ESG, é porque eles já estão em transição. Algum stakeholder dele já está nesse movimento, seja direto ou indireto, seja por um fornecedor, seja por um consumidor final. Uhum. Não, é importante isso que você mencionou, porque às vezes muitas das demandas começam a vir
de atores externos até, né? Então você vai fomentando a cadeia para que todo mundo comece a pensar em práticas ESG. Então, realmente, às vezes as pessoas ainda, né, as empresas, as indústrias nem perceberam tanto que estão voltadas para uma pauta ESG, mas está ali com o pezinho, né? Sem muitas vezes ter se dado conta. Então, realmente aí é uma observação bacana. E acho que uma dúvida que paira, né, que gera, principalmente nesse momento, vou implementar, vou começar nessa jornada ESG, e aí, isso tem um impacto financeiro, né? Vai comprometer a saúde financeira da minha empresa? Eu consigo dar esse passo? O que você acha, Camila? Eu gosto muito de falar que uma coisa é a consequência da outra. Então, assim, para toda ação vai ter uma reação, obviamente. Existem custos. Um dos últimos conselheiros que eu tive a oportunidade de conhecer da área, ele sempre foi muito transparente, e é uma frase que traduz de início. ESG, quer saber se custa ou não? Vai custar. Porque não existe um milagre, existe uma conta, né? Mas ele vai trazer um impacto positivo ou um impacto negativo para o meu negócio? Então, eu costumo dizer, até mesmo como uma idealizadora, uma sonhadora de grandes projetos, que só tem vantagem. Porque é como se você já tivesse um não. Agora você vai buscar o sim, você vai buscar a melhoria. Então, o que isso significa? Você tem um produto, você tem um serviço, mas você quer acionar alguma prática ESG dele. Não tem como dar errado. Não tem, gente, porque você sempre vai trabalhar com o lado positivo do meio ambiente. Então, mas eu vou gastar muito. Mas que conta? Qual é a conta? A gente sempre tem que estar bem amparado com bons profissionais também, porque pode ter alguma coisa no meio do caminho aí que não era esperado, mas não tem como dar errado, Renato. Você sempre vai ter vantagem, porque olha só, quando você desenvolve, eu estou aqui, por exemplo, com a mesa cheia de coisas, até uma oportunidade aqui. Quando você desenvolve um produto novo, por exemplo, esse é um produto que me mandaram para eu conhecer, é um lava-louça em cápsula, né? Então, é uma marca que já está no mercado e ela fala assim: olha, você não precisa mais entrar lá no mercado e comprar 1001 produtos de limpeza. Então, eu também trabalho até com a questão da praticidade das mulheres do dia a dia de hoje. Tá? Então, não tem tempo de ir no supermercado, não quer ter estoque. Os apartamentos, as unidades de moradia estão cada vez menor, não tem espaço para ficar acumulando e guardando. Então, eles trabalharam com pilares de inovação, né? Aqui, obviamente, eles lançam um produto, mas quando você tem um produto que você já criou, mas você tem um pilar de inovação, um olhar de sustentabilidade, não tem como dar errado. Vai custar? Vai, mas e o seu retorno? Né? Eu sempre falo, e se der certo? Por que não trabalhamos só com essa vertente? Né? As empresas são mais reativas, porque depende muito da maturidade de quem a gente está trabalhando, tá? Então, se ela já tem um mindset já desenvolvido, que ela quer agregar valor, gerar valor, então ela não vê isso como um custo, ela não vê isso como um possível investimento sem retorno, porque na verdade ela está indo para uma outra linha e que a gente sabe hoje, N pesquisas, a busca que os consumidores estão tendo por produtos mais eco-friendly, mais food-friendly. Então, assim, não tem como dar errado. Óbvio, tem que estar bem acionado, com bons consultores, uma boa equipe, com um jurídico, analisar, porque também você vai estar entrando no pilar que você nunca pisou antes. Então, você precisa ter conhecimento, você precisa abrir os olhos para aquele caminho que eu falo que é um caminho sem volta. Uhum. Né? Então, ele tem uma preocupação nesse viés de vou gastar quanto, vou ter prejuízo. Mas, de novo, repito,
é um caminho que não tem como dar errado. Primeiramente, porque você vai estar sempre trabalhando pilares de como ser melhor no operacional, sem prejudicar tanto o meio ambiente, você está olhando para o social, então depende muito da materialidade do negócio. O risco, ele existe, né? Mas, de novo, se está amparado de bons profissionais, você tem aí todo um artefato em mãos para que, caso algo dê aí muito fora daquilo que foi esperado, você já ataque nesse posicionamento. Uhum. E eu acho que é uma questão importante, né? Que quando você estava começando a sua fala aí sobre o custo, eu vejo muito como, depois até você concluiu, é um investimento, né? Não é um custo. Eu acho que essa mudança de mindset, de mentalidade, que as indústrias precisam ter, que o investimento na área ambiental ele é um investimento e que tem um retorno, seja um retorno até financeiro, com a melhora de algum processo produtivo, seja um retorno com a questão da marca, né, de você estar melhorando ali a posição e a visibilidade da sua marca, consolidando. Então, tem vários aspectos aí para serem considerados, né, Camila? Que não é só você pôr a mão no bolso gastando para alguma mudança de processo. Isso gera um retorno, né? Seja a curto, médio ou longo prazo. Eu acho que muito mais a médio e longo prazo do que aí no curto prazo. Mas é importante essa mudança de entender que é um investimento, né? Não é uma despesa aí que eu vou incorrer e não vou ter retorno disso, né? Porque eu acho que a questão ambiental, a questão da CG sempre foi vista muito como algo sem retorno. Então, eu acho que é essa mudança aí, essa chavinha. E falando em mudança, né, de mentalidade, o SG não adianta, assim, eu queria escutar também até da sua experiência e tudo mais, porque muitas vezes a gente tem um nível mais de gestão, que eu acho que enxerga um pouco mais essa necessidade né, da implementação do SG. E daí essas pessoas realmente à frente do projeto. Mas se eu não tenho a diretoria, né, uma presidência engajada também nas questões, como é que fica? Né? É necessário esse engajamento de todo mundo para o sucesso aí do SG? Acho que a cultura organizacional é o que mais é primordial para que isso aconteça, né? Então, uma estrutura de governança bem definida, bem alinhada, é o sucesso de qualquer projeto ou de qualquer. Porque, assim, eu acho que a principal diferença da sustentabilidade, vamos lá, para o ESG, é acesso a capital, tá? Então, se a gente está falando de acesso a capital, a gente está falando da alta liderança, da alta governança. Então, primeiro ponto, não tem como não engajá-los, né? Porque a demanda já acontece de cima para baixo. E acho que essa é a principal diferença mesmo. A sustentabilidade, até então, ela ficava muito focada ou em alguma gestão de processo pelo próprio licenciamento ambiental ou por algum projeto social. Quando o ESG vem, ele traz a governança. Então, ele traz o G, essa é a maior diferença, porque daí ele mexe principalmente no financeiro. As empresas de capital aberto, elas já têm uma estrutura, vamos falar, pré-definida, ela já tem uma receita pronta que ela precisa atender. Então, ela precisa reportar os seus stakeholders, os seus acionistas em primeira mão, e aí, com isso, elas têm um fechamento e uma prestação de contas. A diferença das empresas de capital que não são abertos, é que os seus stakeholders ainda são bonzinhos. Eles não ficam ali cobrando tanta transparência toda hora e aí coloca esses cargos de alta liderança numa posição de mais conforto. Mas as empresas que queiram mudar e que queiram transitar, a gente chama muito de nova economia, onde ela começa com princípios principalmente preocupados só com a causa ambiental e social e depois olhando o business, eles já estão com essa mentalidade pronta, então eles já estão totalmente engajados. O desafio são as empresas da velha economia
que queiram entrar com as práticas ESG e falham muitas vezes nesse engajamento, ou fica muito centralizado numa área de sustentabilidade, que isso também já vem sendo discutido, não é a receita que dá certo, mas melhor tê-la do que não tê-la, tá? E uma das ideias de trabalhar esse tema é você montando o que a estrutura de governança te fala. Comitês, por exemplo, ou GT, dependendo do tamanho da sua empresa, uns grupos técnicos, para você discutir esse tema de um modelo sempre participativo. E a gente começa pelo próprio planejamento estratégico. Uma vez o planejamento estratégico, ele vinha pronto, né, pelo líder maior. E hoje não. Os planejamentos estratégicos que dão certo, que vêm mostrando muita clareza das ações, são os planejamentos que são feitos em equipe, né, que a gente fala participativo. E não mais com metas a 5, 10 anos, mas sim com metas rápidas. Porque também temos hoje um grande problema de equipes rotativas. Né? Então, você tinha lá uma construção de um gestor e esse gestor foi embora. Então, para que isso não se perca, as transições estão acontecendo muito rápidas, mas o engajamento, esse nível de engajamento, ele é primordial para que dê certo qualquer coisa, né? Independente do ESG ou não. Então, é a mesma ideia. Implantou algo novo, se não está todo mundo falando a mesma língua, o fracasso já é válido. Tá? Então, engajamento da alta governança não é um das práticas, é o passo número 1, tá? Porque senão aí a gente já vê muito do que a gente chama de greenwashing, onde só acontece o ESG dentro de uma pequena área e o resto da empresa não sabe o que está acontecendo, pode ser porque está no nível inicial, tudo bem, mas mostra que está indo contra a maré. Então, assim, o engajamento da alta liderança tem que ser um dos primeiros fatores que acontece quando a empresa decide não ficar mais em cima do muro, sabe? Então, é fundamental que os líderes comecem de cima para baixo. E a gente estava falando aí da alta liderança, né? E dos administradores? Qual que você assim, vê que são os maiores desafios para essas pessoas aí na implementação dessas práticas de ESG, Camila? E como você bem disse, né, que eu acho que é uma frase que eu tenho escutado aí muito nesses últimos meses. Não tem receita de bolo, é uma construção, né? Mas diante dessas construções aí que você tem vivenciado, experimentado, quais são esses maiores desafios para esses administradores? Acho que o primeiro deles é a mudança de cultura. Você está falando de um modelo que ele sempre soube trabalhar dessa forma, né? Porque a gente está falando de pessoas. Então, tem a cultura da pessoa e tem a cultura da empresa. Então, essa mudança de cultura é o maior desafio. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Por que agora eu tenho que fazer assado? Primeiro de tudo. O segundo, eu acho que é convencer mesmo e engajar todo mundo de que isso dá certo. Tá? O terceiro, principalmente, o que diz mais respeito ao ESG é como implementar e ter métricas. Porque eu não sei sair da onde eu estou hoje se eu não tenho comparativos. E eu acho que as empresas, principalmente as pequenas, eu falo por mim mesmo, analisa mesmo até você, como que a gente organiza nossos dados, para que no final de um determinado tempo de referência, eu tenha aí um número que me mostre como está a minha operação. As pequenas empresas, elas ainda têm muita dificuldade, não é toda empresa que tem um ERP que ele conversa aí com todas as outras áreas. Então, organizar métricas, ter métricas, medir o seu negócio, e isso tudo vem junto com integrar o ESG nos processos que já existem. Eu sempre falo, vocês não vão fazer nada diferente, vocês vão fazer o que vocês já fazem, só que com escolhas mais limpas, com pilares de inovação vindo, com olhares de quem entende e fala, vocês sempre fizeram assim, mas se vocês fizerem assado, vocês vão ter... Mas isso baseado no quê? Se eu não tiver métricas, eu não tenho argumentos para falar. Eu posso achar, eu posso comparar,
com alguns players que já vêm fazendo certo. Mas quando eu falo do meu negócio, um dos maiores desafios do administrador é gerir os seus dados, né? Mas quais dados? Como eu vou fazer isso? O engajamento, por si só, também é um dos maiores desafios. Não à toa, hoje existem empresas, e eu me coloco até como uma delas, que trabalha só engajamento da pauta, tá? Faz as pontes entre os seus principais stakeholders, porque senão também não avança. Tá? E isso demora, porque nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de processos, então também não vai ser do dia para a noite. E por fim, acho que o maior desafio é olhar sempre aí a gestão dos riscos, né? O que eu estou falando, qual é o meu principal desafio e o que isso poderia afetar o meu negócio. Né? Então, esse é o olhar bem racional que o gestor e o administrador ele acaba tendo. E um ponto aqui colocado, né, é a questão da cultura, que é fundamental. E principalmente quando a gente trabalha com compliance, né, a gente coloca muito esse questionamento, e acho que vale também para a questão da cultura. Uma coisa é aquilo que eu entendo como ética, né, o que é ética para mim. E daí, quando eu estou dentro de uma organização, eu preciso entender o que é ética para essa organização. Não é exatamente a minha ética, são as regras ali da organização. E isso vale para a cultura, né? É a cultura organizacional da empresa, e eu preciso fazer parte. Então, é difícil, às vezes, a gente dissociar, né, o indivíduo da empresa, mas tem, às vezes, essa questão que muitas vezes acaba sendo aí até uma dicotomia, né? Você não converge, pelo contrário. Essa questão da rotatividade que você colocou, eu acho que é uma realidade cada vez maior. O mundo, né, tá muito rápido, as relações estão rápidas, os contratos de trabalho estão rápidos. Então, às vezes, aquele funcionário ele não dá nem tempo dele adquirir, né, absorver a cultura da empresa. Então, a questão das metas, né? Antigamente, o planejamento estratégico, quando você começou a falar, era planejamento estratégico para 5, 10, 15 anos, né? Ninguém pensa em não sei nem se 5 anos dentro de uma empresa, né? Quando o funcionário faz 5 anos, né, é o representativo aí de 10, 15 anos atrás. Então, mudou muito essa realidade hoje, né? Então, é interessante a gente precisar olhar para esses aspectos também, né, Camila? Então, Com muito bem certeza. colocado aí por você. E daí, numa outra fala, você mencionou a questão do greenwashing, né? E tem uma discussão muito grande até onde eu vou, até onde eu posso caminhar, o que de fato são ações positivas, a partir da onde, né? Ele é o greenwashing. Até quando falam, outro dia eu estava numa reunião que eu achei até interessante, né? Estão falando, a gente precisa comunicar, a área de marketing precisa comunicar essas ações, não sei o quê. Mas cuidado com o greenwashing, né? Porque você fala marketing, questões de ESG, sustentabilidade, você já pensa no risco aí do greenwashing. Então, assim, a gente sabe que é uma estratégia empresarial, né, para destacar aí as características sustentáveis de serviços, produtos, mas também algumas vezes, de repente, camuflar algumas práticas socioambientais, né, que não são aí talvez tão adequadas. Como é possível identificar se a empresa ela cumpre as metas, né, ela tem práticas ESG e daquelas que praticam greenwashing? Bom, eu já oscilei muito dentro desse tema, digo mesmo, porque já tive uma opinião e hoje eu tenho outra. Eu não sei se o greenwashing ele existe, sabe? Porque eu acho que tem aquela frase que qualquer ação conta. Então eu parto dessa premissa. Se você tem a intenção de fazer algo, você faz, mas nós podemos identificar com greenwashing, mas para você não necessariamente né, eu acho que esses jargões que surgem, às vezes eles atrapalham um pouco. Eu acho que existe a intenção mal intencionada, sim, mas eu acho que ninguém é louco hoje, nesse mundo onde todo mundo tem um celular na mão, de você, como uma empresa, com uma reputação em jogo, de falar algo que você não faz. Eu acho que isso já aconteceu, tá?
mas não nos dias de hoje, porque, gente, digo de gerações depois de mim e antes de mim, e a minha e eu mesma. Se a empresa coloca alguns selos aqui, eu sou consumidora, eu pesquiso. Mas selos ainda é uma garantia, porque existe toda uma estrutura de quem valida, de quem dá o selo. O problema é um marketing mais superficial, que às vezes soa com uma dúvida naquele argumento, né? Então, recentemente eu vi, por exemplo, um post de uma empresa, mas é uma empresa que não deve ter mais de 4 anos. E ela falando que ela ia falar sobre. Ai, era o segmento dela e a palavra washing já. Eu falei, nossa, o que será que ela vai debater, né? E aí eu entrei nessa discussão. Não, vou te falar, não fiquei mais do que 5 minutos, era online. Porque acho que a gente está discutindo se as empresas estão fazendo ou não, né? Então, acho que primeiro já é uma perca de tempo isso. Acho que olha para o seu negócio, foca nisso. Você, como consumidora, você, como administradora, você tem provas, você tem argumentos de saber se isso é verdade ou não. Por um simples consumidor que você seja, você olha numa prateleira, você consegue saber. Está tudo muito transparente. Até porque transparência faz sim a diferença também nos temas de sustentabilidade, que era anteriormente falado, agora para ESG. Hoje tudo é transparência. Então, quando fala de greenwashing, de uma forma superficial, tem. Mas eu falo, qualquer ação conta. Se a empresa não está mal intencionada e ela está fazendo, deixe que ela. Até porque a gente tem um marketing, também um marketing da. Como eu falo? Que é o marketing da discussão, esqueci o nome. Mas existem formas de você chegar no seu stakeholder não da maneira simplesmente convencional, né? Então a gente já viu várias marcas fazendo coisas que não são legais. Recentemente tinha aquela que pintou a grama de verde para que era uma empresa super bem posicionada para receber aí os seus gestores, né, maiores, então queria impressioná-los e pintou a grama de verde. Então, a gente vai ver de tudo, mas para aquela empresa, talvez ela não sabia o que ela estava fazendo. E quem fez e executou foi o nível operacional mais, né, inferior que tinha lá. Ele simplesmente executou. Então, a ordem veio de cima. Mas quando a gente fala desse greenwash, eu acho que é um tema que veio e ele já está passando, na minha opinião. As empresas não estão mais querendo correr esse risco, tá? O que é mais difícil de você ver, e eu falo, é ficar em cima do muro. Ou você é uma empresa da nova economia que quer fazer ESG, ou você não é. Porque não dá mais para brincar de fazer. As coisas não estão dando mais certo. E é nesse brincar de fazer ESG que as empresas gastam, porque elas não olham, né, a materialidade do seu negócio, porque pode não existir uma receita pronta, mas existem muitos ingredientes que dão certo, existem muitos instrumentos que a gente já tem para analisar, para fazer diagnóstico, para fazer assessment, para fazer tudo, para saber se aquela empresa vai gastar ou não vai. Então, assim, essas ações pontuais, sozinhas, do meio do nada, isso soa ainda um pouco de greenwash, mas, de novo, a conta é a mesma, a balança é a mesma. Qualquer ação conta, na minha opinião, desde que bem intencionada, claro. Uhum. E tem um ponto, né, Camila? E às vezes eu me questiono muito também. É muito tênue, muitas vezes, a questão do greenwashing. Porque às vezes você está adotando práticas aí para uma melhoria, vai ter uma melhoria reflexa do meio ambiente, mas talvez o objetivo inicial seja uma economia financeira, né? E daí sim, eu acho que o entendimento acaba sendo greenwashing, mas às vezes eu fico me questionando, né? Mas não está tendo uma economia também para a questão ambiental? Vou dar um exemplo. Outro dia já faz um tempinho até eu estava lendo, que eu até fiquei assim impressionado, porque eu nunca tinha parado para pensar que isso poderia ser interpretado como greenwashing. A questão das toalhas nos hotéis, né, que não se lava, né, de acordo ali com a preferência do hóspede, talvez a toalha todo dia. E até então, ok, né? Uma prática que, se você parar para pensar, você está economizando água, recursos
né, naturais, produto químico e mais um monte de coisa. Mas lá atrás, quando isso foi feito, né, era até um texto que justamente falava isso. O objetivo, como objetivo inicial, foi para uma economia financeira, né, dentro da rede ali hoteleira. Então, essa prática foi entendida como greenwashing. E daí, toda vez que eu vou para um hotel agora, que eu vejo a plaquinha, eu falo assim: isso é greenwashing ou isso realmente é uma prática de sustentabilidade? Né? Mas, assim, pode até ser, porque tem a economia financeira, não dá para negar. Mas tem a economia ambiental também, né? Tem a prática de sustentabilidade ambiental. E daí? O que eu considero, né? Então, às vezes, toda vez que eu vejo essa plaquinha no hotel, eu fico Exatamente. me questionando. Porque eu sempre também comento quando as pessoas falam, e até tem essa frase assim nos meus materiais. Se for sustentável para você, então é. Ponto. Porque, gente, tem N situações. Essa do hotel eu acho que faz sentido. E nós estamos falando de economia no geral. Economia do quê? Se você está poupando recursos financeiros, quer dizer que não teve uma ação, uma atividade que, consequentemente, geraria também economia de recursos naturais. É economia a conta final, é uma conta, é um número, né? Mas teve vários exemplos que eu falo, gente, se isso é greenwashing, eu sou greenwashing, porque se é pesado, se é uma coisa que não faz sentido, é porque não é sustentável para você. E isso acontece porque é cultura. Então, primeiro tem que ter uma mudança de cultura, saber o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, eu só começo. Se eu comecei e não gostei, então eu mudo. Porque essa questão das toalhas, ela já deu muito certo e ela tem um número por trás disso muito significativo. E aí você fala, mas então é melhor não fazer? Gente, é melhor fazer. E deixa o hotel ter economia também, mas a gente também vai poupar. Agora, nossa, eu não quero, eu não gosto, eu preciso. Então, ok, você está lá no seu momento de lazer, você tem o seu direito de escolha. O problema é que hoje a gente tem tanto direito de escolha que está tudo assim em cima do muro. A gente tem até medo de saber se isso é real, se é greenwashing, eu não vou ferir ninguém, né? De algum. Então, assim, por isso que, de novo, transparência, ética, é ético o negócio, para eles é ético fazer isso. Então, é melhor que nada, né? Mas tem N situações que eu me pego e penso, gente, nada a ver isso, né? Só que é melhor ele chegar nisso e ele ver que isso não tá legal, porque daí ele já tem uma experiência ali. Não tem como a gente passar muitas vezes sem testar determinada ação, né? Seja os copos plásticos, troca por copos plásticos. Aí veio a pandemia e a gente tinha que usar copos plásticos por causa dessa questão né, da sanitária. Então, a gente já viu de tudo, mas eu sempre falo, qualquer ação conta. Depois a gente vai analisando de uma forma mais técnica. Sim, Mas já está sim. feito? Está feito, né? E Camila, acho que agora a pergunta aí de milhão, né? Como implementar um projeto eficiente de ESG? Como, né? Eu acho que como é relativo. Então, de novo, não existe uma receita pronta, mas existem muitas coisas que dão certo e existem muitas ferramentas de gestão, assim como qualquer outro projeto que você vai implementar. Então, a gente pode chamar a ESG de um projeto, a gente pode chamar ele de um programa, a gente pode chamar ele do que for. Depende muito de dois fatores. Primeiro, a maturidade desse assunto dentro da empresa. Está todo mundo sabendo que é ESG? Porque se não está, o primeiro passo é ficar de 1 a 2 anos só falando sobre treinamento, treinamento, treinamento. Um dos princípios para você saber se você está atendendo ou não é o G, quando você é uma empresa de capital aberto, é o nível de treinamento que os seus stakeholders receberam sobre o simples código de ética. Então, você imagina isso implementado em todos os processos e procedimentos que vão falar de ESG. Está todo mundo sabendo o que é ESG? Está todo mundo sabendo muito sobre o que é ESG? Quem é que vai fazer isso funcionar?
né? Qual que é a hierarquia que você tem? É uma caixinha aberta? É uma pessoa? Eu falo muito que um consultor só dentro de uma empresa não vai fazer nada, tá? Porque ele vai embora e vai embora tudo que ele fez. Uhum. Então, engajamento, maturidade andam juntos. E o número 2 é você olhar a materialidade do seu negócio, tá? De novo, aquilo que é ESG para mim, por anos não é ESG para você. Por anos não é ESG. Compare uma empresa que faz papel e celulose de uma empresa de tecnologia, por exemplo. E nós temos as grandes mais empresas citadas em termos de valor hoje são empresas de tecnologia. Google, iFood, que também se coloca como uma de tecnologia, Amazon. Qual é, né, o meio termo dessas duas empresas? Um trabalha lá com floresta, o outro trabalha só com o digital. O que é o digital? O que é a materialidade digital? São pessoas. Então, a pergunta que você faz, primeiro, o que meu negócio precisa para existir? Isso é materialidade. Sem pessoas, uma empresa de tecnologia não funcionaria. Mas sem energia, ela também não funcionaria. Opa, uma empresa de celulose, papel, sem as árvores, provavelmente não funcionaria. Lógico, quem planta as árvores tal são pessoas. Mas você elenca de 1 a 10, por exemplo, uma matriz, o que é mais relevante para que a minha empresa sobreviva. E quando eu tenho essa matriz, eu olho para esses pilares e agora eu penso no E, no S e no G. Então, por exemplo, temas que eles sempre vão ser transversais. De novo, energia. Pessoas sempre vão estar em todos, mas a ordem com que eles estão em ambos os negócios é que faz a diferença, tá? Então, se eu quero implementar, eu tenho que olhar para isso. Temos ferramentas gratuitas e disponíveis no mercado, como as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje, Pacto Global Brasil conduz isso muito bem. Isso pode ser uma ferramenta para quem quer começar agora. Tenho uma empresa, independente do meu negócio, tenho lá 17 ODS, eu olho para essas ODS, olho para o que faz sentido para o meu negócio. O maior erro é querer falar de preservação dos oceanos, nada contra, mas eu tenho aqui uma empresa de tecnologia, uma empresa de consultoria, aonde eu tenho muito mais dever de casa olhando para pessoas do que simplesmente olhando lá na frente só para os oceanos. Eu tenho que chegar nos oceanos? Eu tenho. Mas eu tenho que primeiro fazer a minha lição de casa, que é olhar os meus, olhar se eu estou com equidade salarial, olhar se eu estou com igualdade de gêneros, olhar o que eu estou fazendo de social para os meus, para a minha comunidade do entorno, primeiramente. Então, assim, não existe receita pronta, mas existe muita coisa que dá certo. Então, não sabe por onde começar? Eu falo, Pacto Global é um. Outro segmento do como começar, outra discussão de como começar, é sempre olhar para selos, certificações. Certificações é um processo que acontece muitas vezes natural, porque ele tem regras que precisam ser cumpridas. Então, você vai ganhar o selo se você cumprir as regras. Só que é como implementar uma ISO, né? Esses selos. Você tem toda uma mudança de cultura e um engajamento. Então, quem já tem ISO nas empresas, é como olhar para uma ISO, só que com um olhar muito mais emoção, porque vai ter temas que vai ter muita particularidade, porque você vai estar falando de pessoas, você vai estar falando de projetos que vai envolver os seus. Então, o como é uma parte muito complexa, né, de você olhar, porque depende muito de cada empresa. Depende muito de cada negócio, depende muito do que você quer. Basicamente, eu falo, já existe uma empresa, mas eu quero ter ESG, é como se você fosse criar uma outra empresa. Então, essa é quando você coloca metas, por exemplo, metas até 2040. Nós estamos em 2024, metas até 2030. Você vai mudar toda a sua estrutura muito rápida. Ah, não, quero mudar até 2050. Então, assim, esse processo até 2050, às vezes ele te coloca numa zona de conforto. Ah, eu vou fazendo um pouquinho por dia. Isso que eu falo, não dá para ficar muito em cima do muro. A empresa que quer implementar esse dia, ela tem que ir com força, sem dúvida. Né? Pode ser que esse nome saia de moda. Eu acredito que não. Por quê? Nós não temos como trabalhar de outra forma.
A gente tem que, a partir de ontem, se preocupar com as mudanças climáticas, se preocupar com o cuidado com o planeta, se preocupar com o cuidado com as pessoas. Isso acontece de forma genuína. Não é só por causa de um acrônimo que surge, né? Então, eu acho que isso é um fator que veio para ficar. Se o ESG sumir e não estiver mais na moda, mas vai ter outras coisas que vão fazer sentido, que é o que sempre fez, talvez, para o seu negócio. E eu sempre falo que o start de um projeto, ele vem muitas vezes de questões muito pessoais. Porque quem está ali por trás de uma gestão são pessoas. E quando você toma algumas decisões, muitas vezes você se deixa um pouco interferir, levar por um lado pessoal, que não tem como desvincular. Por isso que empresas familiares, empresas menores, que estão aí no topo também de grandes projetos de ESG que merece destaque, eles têm muito esse olhar primeiro da comunidade do entorno, ou de fazer algumas ODS que mais são fáceis, porque primeiro eles olham para aquela vontade própria, né? Porque uma empresa, hoje, uma empresa familiar pode ser uma empresa aí que fature mais de 1 bi por ano ou por mês. Então, não tem muito como te dar uma única receita. Você tem que olhar para o seu negócio e fazer aí uma análise do que você espera do ESG em troca desse posicionamento, porque muitas vezes você vai mudar todo o posicionamento da sua marca. Uhum. E uma questão, né, se a gente fazer uma reflexão aí do histórico, acho que as questões trabalhistas sempre foram muito presentes, né, até por conta da legislação, da cobrança que sempre teve. As questões de governança ganharam uma notoriedade aí grande, né, com a lei Sarbanes-Oxley. Então, ali 2000, mais ou menos, a gente tem as questões de governança muito forte também. E a questão ambiental sempre tentava entrar, né, Camila? E o ambiental não dá para ser desconexo com nenhuma dessas questões numa atividade, porque ela perspassa por todas as questões, né? Então, eu tenho uma conexão íntima com as questões ambientais, tanto nas questões trabalhistas, tanto nas questões de governança, acho que tudo está muito relacionado. Então, o SG, acho que ele vem para conectar. Por isso que eu também acho que vem para ficar, se provavelmente é essa nomenclatura, né? Se vai ser outra, a gente não sabe, mas eu acho que é um momento da percepção de não dá mais para esses assuntos serem tratados de formas desconexas. A gente tem que convergir, porque não dá mais para tratar só do empregado, não dá para tratar só mais da governança, porque tem uma conexão íntima aí, e a questão ambiental é o cerne, né? Se a gente não tiver aí o meio ambiente, nem a gente está aqui para contar história. Então, tem essa ligação que acho que a gente precisa começar a falar a mesma língua, convergir. Então, eu acredito aí, né, nessa sua posição também. E acho que, para ficar claro aqui, né, para a nossa audiência, quais as vantagens, então, da gente investir na sustentabilidade? Só vantagem, gente. Primeiro, você vai ter muito mais eficiência quando você trabalha com economia de recursos naturais. Então, eficiência, primeira delas. Inovação, tá? Porque você vai buscar, assim, como eu posso fazer melhor o que eu já faço. Então, você vai envolver inovação. Você vai envolver muito o que a gente fala de reputação da marca. Gente, existem várias pesquisas abertas aí para vocês lerem. O quanto retenção e captação, recrutamento está voltado para empresas que tenham práticas ESG. Os jovens profissionais têm muito mais vontade de ficar em empresas, estão até dispostos em ganhar menos, mas estar em empresas engajadas no tema. Eles têm orgulho de vestir a camisa da empresa quando você tem um slogan falando: não estamos testados, não fazemos teste em animais, não usamos plásticos, por mais que plástico não é o vilão, mas existem muitas evidências, tá, de que as novas gerações estão sedentes
de marcas que tenham aí soluções melhores para o meio ambiente. Acesso a capital, tá? É uma das vantagens quando você implementa ESG. E eu acho que, basicamente, olhando também para a redução de riscos. Então, riscos, de novo, risco reputacional, risco do meu negócio, riscos de ter esses acidentes, como as grandes empresas, por exemplo, acidentes ambientais. Ninguém quer estar no jornal por causa de um acidente ambiental. Ninguém quer perder vidas. Então, é esse pacote todo, sabe? Só tem vantagens. Eu não vejo desvantagem. Não sou só alegre, otimista da corte, mas é porque é isso. Não tem como dar errado. O máximo que vai dar errado é um processo que você vai testar e você vai falar: nossa, em vez de ter usado o reciclado, eu usei o outro e gastou muito mais energia, mas você está testando. Tá? Então, para isso, você tem entidades de pesquisa, você tem entidades que só fazem isso. Né? Então, o pilar de inovação é muito importante, estar aliado a grandes empresas de pesquisa é um grande X da questão. Eu, como engenheira, defendo muito isso. A gente precisa muito de soluções. Tá? Estou aqui, por exemplo, com um monte de uniforme de uma empresa totalmente contaminados para a gente dar soluções para eles. E tem soluções. Então, assim, quanto mais a gente tiver possibilidade de conectar boas soluções com bons entusiastas, porque também não adianta só ter as soluções e ela estar aqui parada, é o sucesso do negócio. E a gente já tem. Eu digo hoje, Renato, a gente tem solução para tudo já. Você quer transformar uma árvore falante, eu acho que já tem isso também. Então, a gente só tem que estar nos locais certos. Gente, o Brasil é o país assim mais completo, desde áreas de pesquisa com grandes nomes à frente, setor do agro com tantos setores de pesquisa e acesso a linhas de desenvolvimento de pesquisa. Muitas empresas ainda não sabem desses caminhos, então falta muito, mas o Brasil também oferece muito. Então, eu acho que a gente precisa estar mais antenado, mais ligado no que já está disponível, porque a gente já tem bastante coisa aí funcionando. O Pacto Global, ele também, hoje ele tem ali a sua linha de atuação um pouco diferente, mas ele é extremamente acessível para te dar aí informações do que você precisa para implementar. Né? Mas eu acho que a linha mais correta também é você ter aí ao lado bons consultores, bons profissionais, tá? E fazer primeiramente um diagnóstico. Pode ser que você já seja uma empresa que já faz ações ambientais, sociais de governança e ainda não sabe. E eu falo que também tem muitas boas empresas que já fazem e também não comunicam. Então, o pilar da comunicação é muito importante. Não é marketing, não é publicidade, é comunicação. Comunicação interna. Comunicação interna de uma empresa, você não depende só do marketing, você depende de todos os seus líderes, porque o tempo todo você está comunicando. E será que está alinhado, né, com aquilo que a empresa realmente está fazendo? Então, só vantagens. Eu acho que a gente tem soluções ainda que precisam ser mais discutidas, mais alinhadas, mas eu sou uma boa entusiasta e eu falo que tem muita coisa pronta aí, tem vários órgãos. Fico à disposição também, quem quiser. O setor da indústria tem tanta ferramenta, às vezes, em mãos e eles não sabem, né? Então, temos muitos parceiros aí governamentais que estão dispostos também a ajudar. E nem tudo é pago, né? Por isso que eu estou falando isso, porque muitas empresas falam, mas uma consultoria custa muito. Não, quero dizer que também tem acesso muito a oportunidades aí governamentais que não te custariam de imediato. Não, maravilha. Camila, a conversa está muito boa, mas para a gente finalizar aqui, até por conta do horário, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Bom, a mensagem é que da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem a faca e o queijo na mão para fazer a escolha que você desejar. E essa escolha, ela vai ter sim uma interferência positiva ou negativa em muitas vidas, em muitos processos, em muitas empresas. Então, se você conseguir trazer mais consciência ao seu consumo, por exemplo, como pessoa mesmo, é uma mensagem que eu deixo para vocês fazerem já a diferença de onde vocês estiverem. E como empresa,
Eu acho que existem muitas coisas já acontecendo, precisa estar ligada, não necessariamente tem que ser um único profissional de sustentabilidade, mas você como líder, você tem o poder de saber o que é melhor para o seu negócio. E o que é melhor para o seu negócio, somando esses pilares, com certeza só tem como dar certo. Então, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, quantas escolhas a gente não faz? É o olhar e tornar essas escolhas mais conscientes, sempre com o olhar do coletivo, com o olhar do todo, porque, gente, na verdade, a gente está falando de um único mesmo meio ambiente, num único planeta. É como uma panela de pressão, tá todo mundo ali dentro. O que eu posso fazer para amenizar essa questão global muito maior? Então, através das nossas escolhas, a gente tem muita força para trazer uma resposta positiva aí. Os pequenos detalhes que muitas vezes a gente não imagina, mas uma simples compra que você faz, que o outro faz, pode causar um poder absurdo, tá? No total, no coletivo aí, em função do que a gente está falando, que é um único meio ambiente. Uhum. Camila, foi uma delícia aqui, né, a gente conversar, então queria te agradecer muito, agradecer a sua participação aqui no programa no dia de hoje. Eu que agradeço, fico à disposição. Eu achei que eu nem ia conseguir falar, acordei com uma dor de garganta, sabe quando ela tá pegando? Mas isso é aquecimento global, viu, gente? É, Então, assim, ontem estava 1 grau, hoje já está 10 graus acima de ontem. Então, assim, estamos vivendo dias, eu acho que eu nunca vivi isso antes. Mas eu agradeço o seu convite e o pouco que a gente conseguir levar essa mensagem, né, Renata, já faz muita diferença. muita Eu acho diferença. que somos fonte, somos colaboradores aqui nesse mundão aqui. Fico à disposição, que precisarem, tiverem dúvidas, pode me procurar. Eu faço muito questão de responder todo mundo aí que me chama. Não, tá ótimo, Camila. Obrigada, viu? No programa de hoje, eu conversei com a engenheira e gestora ambiental Camila Matana. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.